Olá, pessoal. Hoje, para dar continuidade à nossa aula, lembremos que a gente já falou sobre séries, definição, a gente já teve uma motivação, falamos sobre exemplos fundamentais que tornam as ferramentas muito boas para a gente. Falamos em um vídeo preliminar de alguns testes de convergência, falamos de séries alternadas, convergência absoluta. Assim, nesta segunda parte, continuaremos falando de mais alguns testes de convergência. Vamos ver agora mais uma ferramenta chamada de teste de comparação no limite. Este é uma ferramenta muito útil quando nossas opções se esgotam, ou seja, que realmente acontece com este tipo de teste. Em geral, ele não é muito usado assim, sempre a gente começa a testar por outros mais simples, mas quando as nossas possibilidades ficam esgotadas, a gente pensa nele, ou pelo menos não pode esquecer que ele existe. Então, o que diz o teste de comparação no limite? O teste de comparação no limite é um teste muito legal, onde eu tenho duas séries. Essas duas séries devem ter termos positivos. Então, não podemos nos esquecer disso. E o que eu vou fazer é determinar a convergência dessas duas séries calculando um limite. E esse limite, a única coisa que é, pegue os termos de cada uma das séries e coloque-los num quociente. Olha que eles não me dizem em que ordem deve ter. Aqui eu posso pegar a primeira e a segunda, tanto faz. Se o limite for um número real, onde esse número for finito e for positivo, então as duas séries, o que vamos a concluir, é que ambas séries convergem ou ambas séries divergem. E aqui não importa se você colocar AN no numerador ou no denominador. Se você, em um dos casos, obtém um número finito e maior que zero, então, se você invertir o limite, também vai acontecer isso. Ou seja, dito de outro jeito, este limite não pode ser igual a zero e também não pode ser infinito. Então, esse teste de comparar esse limite realmente torna-se também uma ferramenta muito boa quando a gente está passando por algum tipo de probleminha. Coisa importante e relevante. Para usar essa anterior ferramenta, devemos saber que uma das duas séries converge ou diverge. Ou seja, eu quero solucionar um exercício, eu quero saber se uma série converge ou diverge. Então, se eu quero usar esse teorema, observem que eu precisava de duas. E a conclusão é que as duas convergem ou as duas divergem. Mas você não pode pegar outra que você não saiba também. Então, você sempre vai pegar uma que você já saiba que converge ou você já sabe que diverge. Logo, isso também me leva a outra conclusão. Você deve ter um palpite ou procurar um palpite. E para isso, você também, observando o exercício ou trabalhando com ele, vai ter uma noção, ou pelo menos vai ter que procurar uma noção. Uma coisa importante, uma coisa também bacana para a gente, é que a gente já tem exemplos fundamentais. Então, a gente tem a harmônica, tem a telescópica, tem a geométrica, agora temos a série SP. Então, temos um monte de exercícios com os quais a gente consegue comparar. Como exemplo, vamos a ter esta, olha aqui. Este exemplo, a princípio, o denominador, pelo fato de ter um número negativo, eu não consigo comparar ele com aquele que eu gostaria, que seria a série geométrica. Se vocês param para observar, 2 elevado a n menos 1000, ele é menor que 2 elevado a n. Logo, quando eu coloque 1 sobre 2 elevado a n menos 1000, ele vai ficar maior que 1 sobre 2 elevado a n. Eu não queria isso. Eu queria colocar 1 sobre 2 elevado a n na frente para poder usar o teste da comparação. Então, basicamente, eu sei que possivelmente ela pode ser convergente. Mas pelo teste da comparação não estou conseguindo caminhar, não estou conseguindo agir do mesmo jeito que fiz com outros exercícios. Agora, aqui é onde você vê, não, olha, eu queria esse. Não estou conseguindo. Mas este poderia ser então meu palpite. Você fala, não, peraí, vamos a calcular o limite então. Limite quando n vai para infinito, este termo é positivo, este termo é positivo, então poderia colocar aqui 1 sobre 2 elevado a n menos 1000, e aqui 1 sobre 2 elevado a n. Se a gente aplica extremos e meios, isto vai ficar o limite quando n vai para infinito, de 2 elevado a n sobre 2 elevado a n menos 1000. A gente, então, calculando esse limite, eu posso dividir todo por 2 elevado a n. E calculando, então, agora se o limite, isto vai para 1, isto vai para 1, isto vai para 0. Logo, esse limite, quanto dá? Esse limite dá 1. Então, 1 é positivo e 1 é um número finito. Logo, pelo teste de comparação no limite, temos que este exercício é convergente.
Agora, continuando com os testes de convergente para séries, vamos a conhecer um dos testes mais usados e mais relevantes para esta parte de testes. É uma ferramenta muito boa, ela tem um resultado bem bacana e também, pelo fato como você ataca o exercício, ela torna-se uma ferramenta assim, bem útil na hora dos cálculos. Então, o que é o que me diz o teste da ração? Então, a gente já tem a série que a gente quer calcular, a gente quer saber se a série ela é convergente, então peguemos a sequência. E vamos a calcular este limite. Observem, olha. Eu estou pegando o termo n mais 1 sobre o termo enésimo e devo colocá-lo em módulo. Então vamos a calcular o limite dos módulos dessa ração. Se esse limite dar um numerinho, devemos ter em conta que, se ele for menor que 1, olha, isto já está falando que esses termos todos são positivos. Então, no mínimo, ele deve ser zero. Ele não pode ser um número negativo. Se ele for menor que 1, então essa seria absolutamente convergente. E, pelo que a gente viu, também seria convergente. Se ele for maior que 1, então essa seria divergente. Se ele for igual a 1, o que eu tenho é que o teste não decide. Então, mesmo que o teste da ração torna-se uma peça fundamental, torna-se uma ferramenta bem útil, da qual todo mundo quer usar, se ele for igual a 1, eu não consigo decidir nada. Então, vamos fazer um exercício. Vamos ver se esta série é convergente. Então, olha, observe, aparece uma expressão que a simples vista pareceria um pouco complicado. O termo enésimo é uma série alternada, n elevado a n sobre n fatorial. Vamos a calcular então o limite quando n tende a infinito do módulo de an mais 1 sobre an em módulo. Isso seria igual ao limite quando n tende a infinito de o termo n mais 1 seria menos 1 elevado a n mais 1, n mais 1 todo elevado a n mais 1 sobre n mais 1 fatorial, dividindo pelo termo enésimo. Menos 1 elevado a n elevado a n sobre n fatorial. E todo em módulo. Então, isto que está aqui seria igual ao limite quando n vai para infinito de quê? Neste caso, ficaria menos. Eu poderia cortar este n com este, vai ficar somente menos 1, tá? Agora aqui vai ficar, vou multiplicar extremos e meios, e que vai ficar? Vai ficar n mais 1, todo elevado a n mais 1, vezes n fatorial, sobre n mais 1 fatorial, sobre n elevado a n, todo em módulo. Observem uma coisa, n fatorial é como ter 1 vezes 2 vezes 3, todo até n. E n mais 1 fatorial seria 1 vezes 2 vezes 3, todo até n mais 1, ou seja, n vezes n mais 1. Como estão todos se multiplicando, posso cortar todo mundo com todo mundo. E aqui vai ficar o quê? Vai ficar embaixo n mais 1. Então, isto ficou limite quando n vai para infinito. Este menos 1 já não preciso, porque está dentro do módulo. Então, vai ficar módulo de n mais 1 elevado a n mais 1. Já não tenho ninguém lá em cima, só eu cancelei esse fatorial. E embaixo eu sou a única coisa que vai ficar n mais 1 vezes n elevado a n. Então posso cortar esse n mais 1 com o 1 que está lá em cima. Tá? Então vai ficar este elevado a n, este elevado a n, então todo vai ficar elevado a n. Ficou o limite quando n vai para infinito de n mais 1 sobre n, todo elevado a n. E observem, isto que está aqui ficou o limite quando n vai para infinito de 1 mais 1 sobre n, todo elevado a n. Esse limite a gente conhece, esse limite é bem útil e aparece demais em cálculo 1 e em cálculo 2. O limite, a gente também já viu nos exercícios da parte de sequências, é o limite da exponencial, módulo da exponencial, da mesma exponencial, estudar é. E claramente a exponencial é maior que 1. Então, pelo teste da ração, esta série é divergente. Voltando a bater na tecla, no mesmo que falei no começo, este teste é muito útil. E é frequente que as pessoas fiquem sempre querendo usar ele. Elas se apaixonam, de algum jeito elas só querem usar ele. E se não sai por aí, ela pode ficar tentando forçar a barra. E esse às vezes é um problema.
a pessoa começa a gostar tanto deste teste que esquece que tem mais. Olha tudo que a gente viu até agora. Claro, se você vê que por aí sai mais fácil, pode fazer por ele. Mas se você vê que está dando algum problema, tem mais testes na mão. Logo, o teste da razão, ele é útil, mas na presença de potências e fatoriais, aí é onde torna-se uma excelente ferramenta. Vamos a pular então para o último teste, assim para a gente, que seria o teste da raiz. O teste da raiz, novamente, a gente vai ter uma série, vamos a querer determinar se esta série converge ou diverge, pegamos os termos da sequência e calculamos o limite, mas agora é outro tipo de limite. O que a gente agora quer calcular é a raiz enésima dos valores absolutos de cada um dos seus termos, todos números positivos. Se você calcula esse limite, no mínimo, esse L deve ser zero. Então, se eu calcular o limite e me der um valor, também vamos a concluir, do mesmo jeito que no teste da razão, três coisas. A primeira é que se L é menor que 1, a série é absolutamente convergente e converge. Vamos a ter as mesmas conclusões da teste da razão. Se L for maior que 1, a série é divergente. E se L for igual a 1, o teste não decide. Então, novamente, temos as mesmas coisas, só que aqui, neste caso, é calcular uma raiz. Este teste também é muito, muito útil. E, em geral, as pessoas não gostam de usá-lo só porque estão calculando o limite com uma raiz. Mas para não se assustar, observem que se eu tenho uma raiz, eu poderia usar quando tem potências. Vamos ver um exemplinho, então. Aí. Olha aqui, tem um termo que aparentemente se vê um pouco grande, um pouco complicado, mas esse termo está elevado a enésimo. E quero saber se essa série é convergente. Se eu tento fazer o teste da razão, vai ficar um n mais 1 aqui, depois, olha, vai ficar bem complicado fazer pelo teste da razão. Agora, se eu faço o teste da raiz, eu sei que aqui tem uma potência. Então vamos saber que realmente por aí sai muito, muito mais rápido. Então, o limite, quando n vai para infinito, da raiz enésima, do termo enésimo, sim, por propriedade de potenciação, o módulo pode entrar e eu posso cortar isto e isto vai ficar o limite quando n vai para infinito de n ao quadrado menos 7n mais 1 sobre 3n ao quadrado mais 10. Tanto o numerador como o denominador estão indo para infinito. Pode usar L'Hopital ou pode dividir todo por n ao quadrado, pelo máximo expoente do denominador. São duas funções polinomiais como tal. Então aqui eu posso calcular já diretamente o limite. Isto vai para 1, isto vai para 0, isto vai para 0, isto vai para 3, isto vai para 0. Então este limite dá 1 sobre 3, módulo de 1 sobre 3, que dá 1 sobre 3. Isso é menor que 1, então, pelo teste da raiz, tem-se que a série é convergente. Então, mais uma vez, podemos observar que cada vez que eu estudo e consigo determinar onde eu posso usar cada um dos testes, os exercícios podem sair rápido. Observação. O teste da raiz é muito útil quando acontecem potências, que foi o que a gente acabou de observar. Então, pessoal, acredito que com isto a gente pode ter muitas ferramentas para elaborar os exercícios e para fazer bastantes coisas a nível de sequências e séries. Bons estudos!